Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesse versículo, apenas nesse versículo que diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O Senhor trouxe um refresco aqui para mim, aqui atrás. O sol estava vindo nas minhas costas, agora a nuvem escondeu um pouquinho. Vamos orar? Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações, e que ela possa crescer em nossas vidas, e dar o fruto, Senhor Deus, que o Senhor deseja para cada um de nós. Pai, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus irmãos, esse texto, ele vai nos falar da bem-aventurança dos limpos de coração. E quando a gente entra nesse versículo e a gente coloca a história da igreja cristã em cima desse versículo, nós vemos que vários teólogos, vários pastores, vários homens de Deus se propuseram a fazer uma exposição exaustiva desse versículo. Encontramos em vários autores da antiguidade, eles tratando esse versículo, para que nós possamos entender o que é ser limpo de coração e o que é ver a Deus. Mas, meus irmãos, todos falharam, e isso porque esse versículo possui uma profundidade que a mente humana ainda não é capaz de entender o que o Senhor Jesus Cristo está falando nesse versículo. Um indivíduo, meus irmãos, só pode apoderar-se, só pode apanhar esse versículo de uma forma. Só existe uma forma que nós podemos nos apoderar desse versículo. É necessário que em nós exista um profundo sentimento de admiração por esse ensinamento de Jesus Cristo. Mas também precisa que exista em nós uma completa inadequação de atender o que está nesse versículo. É impossível, é totalmente impossível ao homem se apropriar dessa bem-aventurança, se apossar dessa bem-aventurança. Não há, meus irmãos, esforço humano que nos possibilite ver a Deus. É uma impossibilidade existencial para nós, tal feito. E para isso, meus irmãos, nós precisamos, nesse momento, aprofundar um pouco mais a nossa meditação. Nós estamos meditando nas bem-aventuranças desde o versículo 3, dia após dia, paramos exaustivamente no verso 6, agora estamos no verso 8, mas daqui em diante nós precisamos aprofundar um pouco mais. Por que que Cristo fez essa declaração justamente nesse momento, nesse lugar? Se eu não me engano, a sexta declaração, a sexta afirmação de Jesus Cristo. Porque no seu Sermão do Monte ele reservou esse momento, esse espaço para falar sobre ser limpo de coração. Porque, meus irmãos, se nós olharmos para esse versículo 6, essa afirmação poderia ter sido naturalmente a primeira, e não a sexta declaração. Ela tem propriedade para ser a primeira declaração, a introdução, o início do Sermão do Monte, mas o nosso Senhor Jesus Cristo a colocou como a sexta afirmação. Porque, meus irmãos, ver a Deus, conseguir contemplar a Deus é olhar para o sumo bem, é buscar a bondade infinita, é quando nós estamos diante daquele que não é ferido, mas fere todos nós, a dele em nós, em toda a criação, é aquele que não padece por nada, mas padece a todos, a qual são criados por ele. Meus irmãos,
A contemplação de Deus é a contemplação última de toda a criação, é contemplar aquele que é inato, é contemplar aquele que é incorruptível, é o alvo do nosso eterno retorno, daquilo que falta em nós. Porque, meus irmãos, quando nós falamos ver a Deus, esse é o propósito inerente, substancial de toda a religião. A própria palavra religião quer dizer religare, religar a Deus, é o propósito inato da religião. E o nosso Senhor Jesus Cristo coloca essa afirmação como a sexta declaração dele. Isso, meus irmãos, que pode nos trazer uma explicação é o próprio verso 6. O verso 6 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse verso nos traz uma possível explicação disso. Não sei se você pode fazer isso na sua Bíblia, mas olha para a sua Bíblia, olha para o verso 6, olha para o verso 10 desse texto, capítulo 5, verso 6 e verso 10, e se você puder, faça um círculo no 6 e faça um círculo no verso 10, no número 10. Pega na sua Bíblia e faz isso. Eu fiz isso aqui na minha possui assim. No verso 6 você circula o número 6 e no verso 10 você circula o verso 10. Esses dois versículos, meus irmãos, nós podemos dizer que são linhas divisórias no discurso de Jesus Cristo. São linhas divisórias de ênfase do que Jesus Cristo está falando. E se nós pegarmos a partir desses dois versículos, nós temos dois blocos de versículo. Primeiro bloco, verso 3, 4 e 5. Verso 3, 4 e 5 é um bloco com 3 versículos. Depois nós temos o segundo bloco de versículos 7, 8 e 9. Um outro bloco de versículos com 3 versículos. E quando nós olhamos as 3 primeiras bem-aventuranças, nós entendemos que as 3 primeiras bem-aventuranças naturalmente decorrem para o versículo 6. Ela é o resultado das 3 primeiras bem-aventuranças em nossas vidas. E as 3 primeiras bem-aventuranças, elas falam sobre a nossa necessidade espiritual diante de Deus. Ela vai passar para cada um de nós, e nós já falamos sobre isso, sobre a nossa consciência diante daquilo que nos falta. Essas são as 3 primeiras bem-aventuranças. Ela fala de ser humilde de espírito, fala sobre o choro lamentoso em face do pecado que está em nós, e fala de mansidão. Essas 3 bem-aventuranças são os resultados da compreensão de como nós somos, como está a nossa natureza caída, pecaminosa, afastada de Deus. E esses 3 versículos, meus irmãos, enfatizam a nossa consciência dessa necessidade. E quando nós percebemos que nós temos a necessidade do que está nos 3 primeiros versículos, naturalmente, a partir dos 3 versículos, nós sentimos fome e sentimos sede da justiça verdadeira que não está em nós. Sentimos a necessidade de ser alimentado daquilo que nós não temos como alimento. Nós percebemos a falta que está em nossas vidas. E quando nós percebemos a falta que está em nossa vida, nós somos alimentados pela justiça verdadeira, que é Deus, e por isso somos saciados. Esses 3 primeiros versículos, verso 3, 4 e 5 da bem-aventurança, ela trata de valores que são intrínsecos em nós, que acontece dentro da nossa vida, que mostram como está o nosso homem interior e a necessidade que ele possui. E com isso lhe desperta uma fome e uma sede que só Deus pode saciar no homem. Uma vez acontecendo isso, meus irmãos, essa contemplação de nós mesmos e a contemplação da fome e sede da justiça divina em nossas vidas,
Esse caminho precisa gerar resultados em nós. Acontecem resultados. Quando nós ficamos alimentados e satisfeitos, naturalmente aquilo que acontece dentro de nós vai provocar efeitos que são extrínsecos a nós, que está fora da nossa vida, que acontece no homem exterior, que repercute em nós como homem exterior, aflora em nossas vidas a partir do homem interior. Em consequência, meus irmãos, há mudanças em nossas atitudes, nós respondemos àquilo que está acontecendo em nossas vidas, e assim, meus irmãos, nós nos tornamos misericordiosos, verso 7, nós nos tornamos limpos de coração, verso 8, e nós nos tornamos pacificadores, verso 9, é o resultado, meus irmãos, final de todo esse processo que acontece em nós. E quando, meus irmãos, tudo isso está acontecendo em nossas vidas, quando aquilo que acontece no homem interior floresce para o homem exterior, o verso 10 que você marcou é o resultado natural do processo da bem-aventurança. Nós nos tornamos perseguidos por causa da justiça de Deus. Nós somos perseguidos por aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós somos perseguidos por causa de Jesus. O cristão, meus irmãos, bem-aventurado é aquele que é perseguido pelo amor de Jesus Cristo. Aí entra uma situação que nós temos que pensar: se você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, não está sendo perseguido por causa do amor de Jesus Cristo, é necessário nesse momento você rever a sua fé. O que está acontecendo na sua vida que você não está sendo perseguido? Será que você é humilde de espírito? Será que você chora? Será que você é manso? Será que você é misericordioso? Será que você é limpo de coração ou é pacificador? Se você não é, você não vai ser perseguido pelo amor de Jesus Cristo. Mas nós precisamos analisar ainda de uma outra forma esses versículos, antes de nós entrarmos no conteúdo desse primeiro versículo, desse versículo 8. Nós já marcamos o verso 6 e o verso 10, né? Nesses dois blocos, formados por 3 versículos. Esses dois blocos possuem versículo 3, 4 e 5, 7, 8 e 9. Esses dois blocos, meus irmãos, nós podemos fazer ele em paralelo. Nós podemos fechar ele em paralelo de tal forma que o verso 7 se corresponda ao verso 3, o verso 8 ao verso 4 e o verso 9 ao verso 5. Preste atenção aí nessa correlação que há entre si. Os misericordiosos do verso 7 são aqueles que reconheceram o seu estado de espírito no verso 3. E por isso se tornaram tão humildes, que contemplaram a sua situação de pecado, que sai de dentro dele a misericórdia, porque ele reconhece quem realmente ele é diante de Deus. A misericórdia, meus irmãos, é o resulta da pessoa que se vê corretamente diante de Deus e olha para uma sociedade com misericórdia. Os limpos de coração, meus irmãos, do verso 8, são aqueles que choram devido ao pecado que está nas suas vidas, da incompatibilidade com a santidade de Deus, do verso 4. Essas pessoas choram pelo estado do seu coração, pela pecaminosidade, pela mácula que nós provocamos a Deus. E como nós estamos nesse exato momento diante da santidade divina. Choram porque mesmo estando debaixo da salvação e resgatado por Jesus Cristo, ainda assim nós praticamos aquilo que é mal, ainda assim nós pecamos. Isso significa, meus irmãos, que essa pessoa percebe que é impuro, e quão impuro está a sua vida, lamenta por isso, dessa impureza no seu coração, e procura conduzir a sua vida a uma limpeza de coração. Existe uma correlação entre os versículos, e esses, meus irmãos, são os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Esse versículo, meus irmãos, ele faz parte da essência da nossa fé, da fé cristã.
do ensino de Jesus de Nazaré. Nesse versículo, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo expõe a grande mensagem do Evangelho, as boas novas, nesse versículo 8. A ênfase desse versículo aqui está sobre a nossa pureza, e não sobre a bênção que nós recebemos do nosso Senhor. Uma questão que fica inerente à nossa mente é como que nós podemos ser limpos de coração, se como ser humildes de espírito, nós reconhecemos que somos pecadores. Como que nós podemos ser limpos de coração? E meus irmãos, para isso nós estamos diante de uma reflexão. É necessário fazer uma reflexão profunda para sabermos como que nós podemos ser limpos de coração. Por isso nós vamos tratar sobre 4 reflexões que nós podemos tratar nesse versículo. 4 reflexões que nós podemos fazer. A primeira reflexão, meus irmãos, é que ser limpo de coração envolve o coração. Ser limpo de coração envolve o coração. O texto, meus irmãos, nos revela que Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, não está interessado, o nosso Senhor Jesus Cristo está interessado no estado do nosso coração. Ele quer saber como está o seu coração nesse exato momento. Como que você está nesse exato momento diante de Deus? Como está o seu coração? A ênfase do Evangelho recai no coração do indivíduo. Recai no coração do indivíduo nesse exato momento. Preste atenção no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha os embates que ele teve, Jesus e os fariseus. Jesus teve uma série de embates com os fariseus ao longo do seu ministério. Os fariseus estavam interessados no exterior, naquilo que aparece ao homem, enquanto Cristo está interessado no interior. Os fariseus, meus irmãos, se apresentavam sem defeitos, lindos, vislumbrantes diante das sinagogas, pessoas que estavam amarradas a liturgias, amarrados a conceitos humanos, a Mishiná. A liturgia era impecável, não podia ter erro, tudo era cronometrado, tudo era metrificado, de posturas excelentes em cada momento. Mas, meus irmãos, o interior desses fariseus estavam cheios de cobiça, estavam cheios de iniquidade, estavam cheios de transgressões, e contra esse homem interior dos fariseus, Cristo fazia o seu embate. Nas práticas religiosas, eles eram excepcionais, não mudava uma vírgula, eram veemente convictos e perfeitos naquilo que realizavam por fora, mas por dentro, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que eles eram sepulcros caiados, local de morte, local de degeneração. O coração, meus irmãos, ocupa o lugar central na mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, frisou a importância do coração na sua mensagem e não da cabeça. Jesus Cristo, em momento nenhum, fala do nosso intelecto, da nossa mente, do nosso raciocínio, mas sim do nosso coração. No ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não elogiou os intelectuais da sua época, embora tivessem muitos, e muitos que hoje nós elogiamos. Jesus Cristo não está ausente do acontecimento da Europa. Ele sabia e conhecia os ensinamentos de Platão, conhecia os ensinamentos de Aristóteles, de Epicúrio, dos sofistas, do pensamento da Mishiná judaica. O judaísmo helênico existia em Israel, mas Jesus não elogiou a intelectualidade da sua época, as filosofias da sua época, ou a ciência da sua época. Cristo se concentrava, meus irmãos, de sobremodo ao coração. Isso significa, meus irmãos, que o conteúdo da fé cristã não é somente doutrinário. O conteúdo de uma fé cristã não é apenas intelectual, não envolve apenas o nosso intelecto, não envolve apenas o nosso raciocínio e o nosso entendimento. Antes, meus irmãos, a fé cristã é uma disposição do nosso coração.
de como está o nosso coração. Tanto a doutrina, meus irmãos, como a compreensão intelectual são, meus irmãos, importantíssimas para a fé, são essenciais para a fé. Cristo não aboliu o intelecto, Cristo não aboliu a doutrina, mas Ele deu ênfase ao coração. Meus irmãos, a intelectualidade, o raciocínio é importante, mas apenas o envolvimento intelectual não faz uma pessoa cristã. Existem pessoas, meus irmãos, espalhadas pelo mundo e pelas localidades, em todos os lugares, que possuem um interesse mecânico pelas escrituras sagradas. As faculdades estão cheias de pessoas sentadas nas suas cadeiras e disciplinas que leem mais a Bíblia que muitos cristãos dentro da igreja, conhecem a fundo, de uma forma mecanicista, de uma forma acadêmica. Meus irmãos, Cristo não estava focando o seu ministério em postulados intelectuais, embora Ele tenha feito no seu ministério. A fé cristã, meus irmãos, não é uma corrente filosófica, embora tenha filosofia dentro da nossa fé cristã. A nossa fé cristã não está preocupada com correntes antropológicas, embora a Bíblia trata sobre antropologia humana e antropologia cristã. A fé cristã, meus irmãos, não é uma corrente sociológica, embora nós encontramos muita coisa e muito efeitos sociológicos nas Escrituras Sagradas. A fé cristã, meus irmãos, é a boa notícia de Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para resgatar o homem que está perdido, ao coração que está afastado de Deus. Ser limpo de coração, meus irmãos, envolve o nosso coração, envolve a percepção e a disposição do nosso coração. Aí nós temos uma segunda reflexão sobre isso. Fizemos a reflexão sobre o coração, e ele é o alvo central da fé e da mensagem de Jesus Cristo. A segunda reflexão é que ser limpo de coração envolve ser limpo. Ser limpo de coração envolve ser limpo. Quando nós olhamos para o coração do homem, quando nós olhamos para o nosso coração, meus irmãos, nós contemplamos e vemos que não há nada de bom em nós. A fala de Jesus Cristo diante do jovem rico: quem é bom? Não há ninguém bom senão a Deus. Como que nós podemos ser cristãos? Como podemos ter o coração limpo com tamanha maldade que está em nosso coração? O pecado que escraviza a humanidade. Como poderemos ver a Deus se o nosso coração é corrupto e o nosso coração, meus irmãos, desagrada a Deus? Se o homem está distanciado de Deus nesse exato momento. E quando nós olhamos para o homem, meus irmãos, ele é a total antítese desse versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. Meus irmãos, é nesse momento que entra em cena a misericórdia de Deus. Louvado o nome do Senhor, porque é a misericórdia de Deus. É a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo que entra em cena. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo propõe para o homem tirá-lo do abismo existencial que ele se encontra nesse momento, do afastamento que ele está de Deus, e colocá-lo dentro do céu, levá-lo para o paraíso, uni-lo a Deus, colocá-lo diante da presença do Senhor. Essa é a proposta da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, meus irmãos, é a ação sobrenatural no homem para aproximá-lo de Deus. O homem necessita ser limpo de coração, e ser limpo de coração, meus irmãos, primeiramente, significa que nós devemos ser sem hipocrisia. Ser limpo de coração significa que é necessário sermos sem hipocrisia. Significa que o homem precisa ser singelo no seu coração, existir uma gentileza no seu coração.
No próprio Sermão do Monte, o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar isso, Mateus capítulo 6, verso 22 e verso 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão? Meus irmãos, isso significa que o nosso coração, para ser limpo, nós precisamos estar visível. Não precisa ter nada encoberto, escondido, nada pode estar escondido. Nós precisamos ser para fora o que somos por dentro. Se nós escondemos o que está dentro, significa que o nosso coração não está limpo. Existe algo em nós que a sociedade não pode ver. É o olho é bom, o olho precisa ser bom, o olho precisa ser sem venda, tudo precisa ser franco, nada pode estar escondido. Meus irmãos, quando estamos falando de limpeza de coração, de ser limpo de coração, significa que nós precisamos ser sinceros conosco mesmo, com cada um de nós, em si mesmo e também com a sociedade que está à nossa volta. Nós não podemos ter um coração que seja dúplice, nós não podemos ter um coração que seja divergido, nós não podemos ter um coração que seja fragmentado. Uma parte de nós não pode querer agradar a Deus, enquanto a outra parte de nós está empenhada em fazer ações que desagradam a Deus. Não podemos querer agradar a Deus no domingo, no culto da noite, e quando nós estamos no trabalho, fazemos ações que desagradam a Deus. Em Salmos 86, verso 11, Salmos 86, verso 11, tem uma oração que nós precisamos fazer essa oração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei a tua verdade. Dispõe o coração para só temer o teu nome. Esse é um coração limpo. O coração limpo, meus irmãos, é aquele coração que não está dividido, que é sem hipocrisia. Mas também, meus irmãos, ser limpo de coração, ser limpo, significa que é necessário estar purificado. Não é apenas ser sem hipocrisia, mas estar purificado. Significa que o homem precisa ser destituído. E eu vou repetir, precisa que o homem seja destituído de toda Contaminação. Apocalipse capítulo 21, verso 27, vai dizer o seguinte: nele nunca mais, nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meu amado irmão, minha amada irmã, nessa manhã, nessa meditação nesse texto, ser limpo de coração é ser sem impureza. Ser limpo de coração é ser sem imundícia. Na Nova Jerusalém, só os limpos entrarão. Em suma, na Nova Jerusalém, somente os limpos de coração verão a Deus. Em última instância, meus irmãos, ser limpo de coração é ser semelhante a Jesus Cristo. Ser limpo de coração é ser perfeito, sem mácula, puro, íntegro. Esse é aquele que é limpo de coração, esse que é bem-aventurado, e é esses que verão a Deus. E quando nós olhamos para esse versículo, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Esse versículo, meus irmãos, é uma essência tão profunda da nossa fé,
que existe outro versículo que é paralelo a esse. Abrimos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Esse versículo é paralelo ao verso 8 de Mateus que nós lemos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ser limpo de coração é ser santificado, é estar em processo de santificação, é ser santo e irrepreensível. E sem santificação, meus irmãos, ninguém verá a Deus. Por isso que ser limpo de coração envolve limpar o nosso coração. Ser limpo de coração envolve o nosso coração e envolve termos que limpar o nosso coração. Aí nós temos a terceira reflexão para essa manhã. A terceira reflexão em cima desse versículo é que ser limpo de coração envolve a pessoa inteira. Ser limpo de coração envolve a pessoa inteira. Não é uma parte de nós, não é um segmento, não é um momento, não é uma faceta, um gomo da nossa vida. Ser limpo de coração envolve a pessoa inteira. Meus irmãos, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma questão de conduta, como nós já falamos, a conduta dos fariseus. Não é uma questão de intelecto, como nós já falamos. Embora que a mensagem de Jesus Cristo envolva intensamente essas duas questões, mas ela, na sua ênfase, não é conduta e não é intelecto. A mensagem de Jesus Cristo, meus irmãos, é um quesito do coração, é uma necessidade do nosso coração. E quando nós falamos de coração nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, a Bíblia fala do coração, que é um conjunto de 3 conceitos. Quando falamos do coração, o coração envolve em si 3 conceitos que se unem quando fala de coração na Bíblia. O conceito de razão, o conceito de vontade e o conceito de emoção. Quem acompanha às quintas-feiras o culto de doutrina, já ouviu falar que isso eu falo bastante. Esses três conceitos, razão, vontade e emoção, são consideradas as instâncias superiores do ser humano, sobre a qual toda a raça humana se constrói sobre a nossa vida. Razão, emoção e vontade. E o coração fala justamente disso. O coração envolve razão, vontade e emoção. Em sentido bíblico, meus irmãos, o coração é tido como o centro da personalidade de cada indivíduo, da onde gera e brota tudo que o indivíduo é e faz. É a gênese de cada um de nós. Provérbios 27, verso 19, Salomão encontrou essa verdade que eu estou passando aqui nesse momento. Provérbios 27, 19 vai dizer o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Nós somos aquilo que está dentro do nosso coração. Nós correspondemos àquilo que está dentro do nosso coração. E é por isso que as bem-aventuranças, e a bem-aventurança que nós estamos meditando, considera o homem na sua totalidade. Como nós somos em nós mesmos, em si mesmo. Meus irmãos, com isso nós não estamos falando daquilo que é trivial, daquilo que está na nossa superfície, daquilo que nós mostramos ser, mas nós não somos. Nós não estamos falando então isso de um raciocínio lógico. Pode ser qualquer lógica que você possa encontrar, uma lógica clássica, uma lógica hegeliana, um pensamento filosófico. A mensagem de Cristo, meus irmãos, precisa mudar o nosso âmago, precisa ir no nosso coração, precisa daí da onde brota todas as fontes da nossa vida. O homem é alterado por Jesus Cristo na fonte, aonde emerge todas as nossas atividades.
O Evangelho, meus irmãos, começa literalmente no coração. Porque é no coração, meus irmãos, que encontra todo o manancial. Encontra o manancial de todas as nossas dificuldades. Todas as nossas dificuldades que nós vivemos. A dificuldade que você hoje encontra na sua vida, brota do seu coração, não é um ambiente externo. Mateus 15, verso 19. Mateus 15, verso 19. Vai dizer o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. Meus irmãos, é do coração do homem que procede toda a corrupção, é do coração do homem que procede todo o pecado, e é nesse ponto que existe uma divergência de pensamento. Existe uma figura histórica, viveu no século XVIII, chamado Jean-Jacques Rousseau, filósofo do século XVIII, que o pensamento dele diverge com o pensamento de Jesus Cristo. A pregação e a filosofia dele diverge da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Rousseau, meus irmãos, o homem é bom, o homem nasce bom, a natureza humana é boa, é a sociedade que corrompe esse ser humano. Ele é corrompido pela sociedade. Esse pensamento de Jean-Jacques Rousseau entrou em todas as ideologias de hoje em dia. Uma pessoa é má porque aonde ele mora faz com que ele seja má. Ele é ruim porque as condições da vida dele provocam que ele seja ruim. Mas, meus irmãos, para o nosso Senhor Jesus Cristo e para o ensinamento dele, o homem é mau desde a sua essência, desde o seu coração, desde o seu âmago, e é ele que corrompe o meio que vive, não é o meio que vive que corrompe ele. O Jean-Jacques Rousseau negligencia no seu pensamento justamente o paraíso, justamente o jardim do Éden, um ambiente bom, um ambiente perfeito, um ambiente imaculado, mas que mesmo assim o homem fracassou lá dentro dele. Lá no Éden um homem fracassou. Colocaram o homem em um ambiente perfeito, estéril, neutralizado, não resolve o problema do homem. O homem continuará sendo mau, porque o problema está dentro do coração do homem. Jeremias capítulo 17, verso 9, ele vai dizer o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse é o ser humano, esse é o coração do ser humano que precisa ser limpo. A Bíblia nos revela, meus irmãos, que todo o problema do mundo, todo o problema da humanidade que estamos vendo, a injustiça social, a fome, a riqueza ilícita, é algo que acontece e parte do coração do homem e de todos os homens. Nunca se resolverá em nosso plano. O homem é desesperadamente corrupto e o seu âmago é maligno, meus irmãos. Paulo vai nos dizer que não há ninguém que busque a Deus. A conduta externa não corrige a nossa vida. Podemos forçar, podemos procurar especialistas, terapeutas, podemos ingressar à filosofia, a religiões de transcendência e meditação. A conduta externa não consegue corrigir a maldade do homem. A intelectualidade da humanidade, que se dizem que está avançando sobremaneira, não soluciona o problema do homem. Meus irmãos, a disfunção continuará, a imperfeição continuará, porque o defeito está no âmago do ser humano, está na raiz, no coração do homem, e nenhum esforço humano é capaz de regenerar o homem que está perdido. Só Jesus Cristo pode regenerar o homem que está perdido.
Só o sangue do Cordeiro pode perdoar os pecados e reorganizar o homem que está perdido. É por isso, meus irmãos, que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo abrange o homem na sua totalidade. Ser limpo de coração envolve a cada um de nós, a nossa pessoa por inteiro, em cada momento, em cada significado da nossa vida, em cada lugar. Se existe algum lugar que essa limpeza não entra, precisa ser revista, e o sangue do Cordeiro precisa entrar nesse estágio na sua vida. A quarta reflexão, meus irmãos, que nós podemos fazer desse versículo, é que ser limpo de coração resulta ver a Deus. Ser limpo de coração resulta ver a Deus. Que maravilha! Meus irmãos, Deus é um ser transcendental. Deus é um ser eterno. Nós somos um ser imanente, estamos nessa realidade. Nós somos um ser temporal. Todos os nossos esforços para vislumbrar a Deus fracassará. Deus é incompreensível para nós, mas Ele se torna cognoscível. Ele se mostra para nós, Ele se faz conhecer. As Escrituras, meus irmãos, nos tentam fornecer esse conceito de Deus, dessa incapacidade nossa. E como nós olhamos para as Escrituras, em momento nenhum a Escritura procura nos ensinar ou mostrar ou fornecer subsídios adequados sobre o ser de Deus. Sempre o ser de Deus está ofuscado pela glória de Deus, porque justamente nós, homens imperfeitos, não conseguimos ver o ser de Deus e contemplamos a sua glória. Algo que nos para antes o ser de Deus, a nossa imperfeição. Em Êxodo capítulo 33, verso 18 e verso 20, é que está acontecendo justamente isso com Moisés. Moisés vira para Deus e fala o seguinte: rogo-te que me mostres a tua glória. Aí Deus, no verso 20, vai falar para ele, e acrescentou: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Existe uma impossibilidade de nós vermos o ser de Deus, porque a imperfeição que está em nós, conseguimos ver apenas a sua glória. Nos fecha de ver a essência de Deus como Ele é. Nenhum homem pode ver a Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Uma impossibilidade existencial. Mas a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. E por isso eles são bem-aventurados. Os limpos de coração conseguirão burlar e pular de ver a glória e ver a Deus. Meus irmãos, nós somos bem-aventurados, porque nós vemos a Deus, e nós contemplamos Deus nessa dispensação, nesse momento, nós contemplamos aqui e agora, no nosso dia a dia. Não estamos apenas, meus irmãos, diante de uma promessa escatológica, embora que seja, é uma promessa que está no nosso tempo, está em tempo. Essa promessa, meus irmãos, celebra em nós de forma parcial e parcialmente cumprida em nossas vidas. A nossa existência terrena, nós conseguimos ver a Deus. Existe, meus irmãos, em nossa vida uma visão de Deus enquanto ainda estamos nesse mundo. Em Hebreus capítulo 11, verso 27, Moisés, mais uma vez, em Hebreus está falando de Moisés, fala que Moisés ficou firme como ver aquele que é invisível. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Nós, meus irmãos, vemos aquele que é invisível. Nós vemos Deus na natureza. Quando olhamos a criação, a grandiosidade de Deus, a criação, a beleza da criação, aquele feito lindo e maravilhoso nos remete a Deus. Quando olhamos para o oceano, quando olhamos para a cachoeira, quando olhamos para a Mata Atlântica, nós vemos Deus aonde o ímpio não consegue ver.
Quando nós olhamos para a história e os acontecimentos do mundo e conseguimos enxergar que na história está caminhando para a revelação da volta do Filho de Deus, o ímpio não consegue ver isso. Nós estamos indo para o escatom de Deus, nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo descendo das nuvens, e a história revela isso para nós. O ímpio não consegue ver. O homem, meus irmãos, o homem espiritual consegue ver a Deus pelos olhos da fé, mas o homem carnal não consegue ver. E ainda tem mais. Existem, meus irmãos, outros modos de ver a Deus. Nós sentimos a presença dEle, mesmo quando os nossos olhos não veem, o nosso corpo vê e sente a presença de Deus. Meus irmãos, nós o conhecemos dia a dia, e a cada dia nós crescemos na graça e do conhecimento de Deus, nós vemos Deus, nós regozijamos com a sua presença, regozijamos por estar com Ele, nós vemos Deus através da nossa experiência de vida, com os milagres que Ele acontece, com o filho que retorna, com a cura que acontece dentro do lar, com a provisão, mesmo com o salário curto, o Senhor traz bênção para nós. Vemos, meus irmãos, em Deus e através de Deus a graciosidade do seu amor e da sua atividade em nossas vidas. Nós contemplamos Deus, o limpo de coração, ver a Deus aonde o ímpio não consegue ver, porque nós somos limpos de coração. Mas, meus irmãos, ainda tem além. Nós contemplaremos a Deus no tempo vindouro. Louvado o nome do Senhor. Nós contemplaremos a Deus no tempo vindouro. Nada se compara com aquilo que haveremos de ver na glória. Nada se compara com aquilo que nós experimentaremos na glória. O que hoje nós vivenciamos de forma parcial, de forma obscura, que se cumpre nessa dispensação, será efetivado no porvir em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, estamos caminhando para o final da meditação. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Meus irmãos, hoje nós vemos a glória do Senhor, nós vemos Deus como em espelho, nós vemos de forma obscura, de forma refletida, mas mesmo assim nós somos abençoados por Ele. Nós somos revestidos de glória, de amor, de longanimidade por Ele, mesmo dessa forma refletida. Mas chegará o dia que nós o veremos face a face. Nós o veremos face a face. Essa é a promessa que tem aos limpos de coração. Ser limpo de coração resulta, meus irmãos, em ver a Deus. Em 1 João capítulo 3, verso 2, vai dizer o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós o veremos como Ele é. Nós teremos, meus irmãos, a maravilhosa visão de Deus. Veremos o nosso Criador, veremos como Ele é. Nós, meus irmãos, eu e você que está nas redes sociais, nós estamos sendo preparados para estar na presença do Rei. Nós estamos sendo preparados para ver a glória e a face do nosso Rei. Nós entraremos pela Nova Jerusalém, veremos o nosso nome escrito no livro da vida, porque ser limpo de coração resulta ver a Deus.
E concluindo a mensagem, convidando o grupo de louvor para estar aqui comigo. Você, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa manhã, ou está nas redes sociais, você já viu a Deus? Você tem visto Deus na sua vida? Ou está mais obscuro do que isso tudo que eu falei? Você conseguiu ver mesmo nesse sentido tão parcial, tão diminuto, da qualidade da vida que nós temos hoje? Você percebe na sua vida, nesse momento, que você está sendo preparado para uma visão de Deus? Está diante da presença de Deus? Que em breve você verá a Deus face a face? Que o pedido que Moisés fez lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 18, o Espírito Santo está te preparando para que aconteça na sua vida? Você consegue perceber isso? Você pode fixar e consegue fixar o seu pensamento nessas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus? Ou de repente você chega nessa manhã e fala o seguinte: não, eu não consigo, eu não vejo mais isso, eu não tenho mais tido isso em minha vida. Meus irmãos, essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que são limpos de coração, para aqueles que têm um coração limpo. O seu coração, meu amigo, minha amiga, é um coração limpo nessa manhã? Salomão, em Provérbios 4, 23, vai dizer o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Essa manhã, esse versículo, essa meditação, ela nos traz para que nós possamos guardar o nosso coração. Lute para guardá-lo, lute para guardá-lo. Trabalhe para purificá-lo, assim como Deus é puro, que nós possamos ser puros. Limpe as suas mãos nessa manhã, purifique o seu coração. Davi faz uma oração, quando ele vê o seu estado de pecado, quando ele é confrontado por Natã, ele faz uma oração que todo aquele que busca ser limpo de coração precisa fazer. Salmo 51, verso 10, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Que nós possamos fazer essa oração de Davi, que nós possamos pedir ao Senhor diariamente: Senhor, limpa o meu coração, eu não sou digno de ver a tua face, limpa para que eu possa ver. Se renda ao Senhor diante da presença de Jesus, entregue toda a sua vida a Ele, entregue todo o seu ser a Ele, entregue os momentos do seu dia, o seu dia a dia, os seus afazeres, as suas atividades, as suas tarefas, o seu respirar, o seu andar, o seu deitar. Entregue a sua vida, deixe o Senhor conduzir a sua vida e o querer dentro do que Ele quer para você. Limpe o seu coração, limpemos o nosso coração, porque só assim nós veremos o nosso Deus. Vamos louvar o Senhor?